Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Meu Deus, demorou muitos avisos. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler um pouco, talvez esteja diferente a versão que eu vou ler, amém? Mas acompanha na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio de 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tem perseverado e suportado os sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem tem o vencedor aqui, que recebeu essa palavra, feche seus olhos. Senhor, quero te agradecer por essa santa palavra. Usa a minha vida para ministrar a tua santa igreja, em nome de Jesus, amém. Queridos, nesta noite estamos iniciando mais uma série de mensagens, e dessa vez não vai ser apenas no domingo, mas durante essas 3 semanas nós estaremos falando sobre essas 7 igrejas escritas no livro de Apocalipse. Quem já sentiu medo de ler o livro de Apocalipse, levanta a mão. Amém? Quando eu era não convertido, eu falava assim, cara, esse negócio, quando eu vi um filme Apocalipse, eu já pulava e nem assistia. Mas interessante que quando na minha conversão foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler. Por que isso, pastor? Foi uma história engraçada. Um camarada aí que não tinha conhecimento de nada, eu recém-convertido, ele foi falar de Apocalipse. Eu falei assim, cara, esse cara é muito falante, eu vou ler esse livro aí só para esse cara não ficar se bagando. Então, eu comecei a ler esse livro, e Deus já vem um tempo me incomodando para ministrar sobre essas 7 igrejas aqui na nossa casa. Pastor, qual é o contexto dessa história? Qual o contexto que isso que estava acontecendo? Quem lembra do discípulo amado chamado João, amém? João, ele foi levado, exilado para uma ilha, a ilha de Patmos, para morrer lá naquele lugar, porque a história da igreja primitiva narra que fizeram de tudo para matar João e não conseguiram. Fizeram de tudo para matar o apóstolo amado, o discípulo amado do Senhor. E João é levado para essa ilha no ano em aproximadamente entre 94 e 96 depois de Cristo. E ele já, com a sua idade avançada e sem nenhuma perspectiva, sem nada, Deus faz algo sobrenatural naquele lugar e revela a João um dos livros mais importantes da Bíblia, que vem falar de tempos, de acontecimentos, não apenas que irão acontecer, mas tão atuais quanto o jornal de amanhã. Então, queridos, é nesse contexto que o livro começa a ser escrito, nesse contexto que o livro ele recebe essa revelação.
Amém? Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar aquilo que está escondido, descobrir algo que está encoberto. Então, João, ele recebe essa revelação diretamente do Senhor. João recebe uma inspiração que vem de Deus. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. João é levado, exilado para a ilha de Patmos, e fica, meus irmãos, sem nenhuma perspectiva. Um lugar onde pessoas era um lugar destinado a exilados políticos. Meus irmãos, servir a Jesus não é para todo mundo. Olha só o que vem dizendo, queridos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança, na fé em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava lá exilado por causa de quê, igreja? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meus irmãos, seremos perseguidos, seremos tomados como chacota por sermos fiéis à palavra de Deus e do testemunho qual carregamos. E João foi exilado para esse lugar onde as pessoas eram esquecidas. João foi exilado, sabe por quê, queridos? Nessa época, os imperadores recebiam, eles eram venerados como Deus, mas João, ele pregava a palavra e era fiel piamente ao testemunho de Jesus. E começa no verso 10 dizendo: e no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito. Era um domingo. Pastor, por que era um domingo? Querido, a igreja primitiva, ela troca o sábado pelo domingo. Pastor, o que é isso? Por que isso, pastor? A igreja primitiva, ela começa a adorar ao dos domingos. Por quê? O que é que aconteceu no domingo? Ao domingo pela manhã, as mulheres foram procurar. E o que é que acontece? O que é que elas veem? Elas não acham nada. Por isso que diz assim: no dia do Senhor me achei exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma forte voz como som de trombeta, e dizia: escreve em um livro o que vês e envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao ser humano, vestido com uma longa túnica que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como a voz, o som de muitas águas. João, ele olha, e entre os candelabros ele vê o próprio Senhor Jesus. E quando ele olha, ele não vê mais aquele Jesus ensanguentado. Quando ele olha, ele já não vê mais aquele homem que tinha com espinhos em sua cabeça. Ele não olha e não vê aquele homem pedindo água, mas ele ouve o som de muitas águas, e semelhante aos filhos do homem entre os candelabros. Ele olha e vê no dia do Senhor, ele se acha exaltado, e vê a própria figura do Filho de Deus, não como da maneira humana, mas ele vê aquele Jesus ressurreto, os seus cabelos brancos como a neve, e em seu peito uma couraça mostrada. Em seu peito ele estava mostrando sua soberania, querido. Ele estava mostrando quem ele era para João. Em ti a sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada com 2 gumes afiados, e seu rosto era como o próprio sol, brilhando em todo o seu esplendor.
João, quando olha isso, ele fica admirado e cai, porque todos aqueles que têm uma revelação de quem Cristo é, queridos, a gente não consegue ficar de pé. Nós não conseguimos ficar de pé ao ver quem Jesus é. E ele se apresenta no verso 18 e diz assim: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo a chave da morte e do inferno. Pastor, porque Jesus, ele é o primeiro a mostrar que ele ressuscitou em glória. Quando a gente vê a história de Lázaro, quem se lembra de Lázaro, amém, gente? 4 dias. Lázaro ressuscitou, mas Lázaro morreu. Mas o nosso Deus não. Ele estava morto, ele ressuscitou, e ele vive para todo sempre. Ele vive para todo sempre, igreja. Então, meus irmãos, e ele começa a dizer: portanto escreve sobre tudo que tem visto, tantos os eventos referentes ao presente como aqueles que sucederão depois. Agora preste atenção, igreja, por favor. Se você tem alguma coisa para fazer, preste atenção agora. Segura um pouquinho. Este é o mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas significam o que, igreja? Os 7 anjos. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aí vamos entrar, depois dessa introdução, a igreja precisa entender isso. Meus irmãos, e nesse primeiro ponto, eu quero dizer para você que é o que, pastor? É uma carta do noivo para a noiva. Ele diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Pastor, por que essas cartas nós devemos estudar? Primeiro, querido, abra sua Bíblia por gentileza. Você nessa igreja, você vai ficar bom de Bíblia. Amém? Você vai ver em Apocalipse capítulo 22, verso 10. Você vai ver o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: olha só, não cele esta carta. Era uma carta para ser lida, era uma carta para ser estudada, era uma carta para ser apreciada pela sua igreja. Por isso é uma carta do noivo ao noivo. Pastor, nós devemos estudar essa carta? Claro, querido, que devemos estudar. Claro que devemos estudar. Deus deseja que nós estudamos, assim como nós estudamos as cartas paulinas, assim como nós estudamos Coríntios, assim como nós estudamos a carta de Éfeso, assim como nós estudamos a carta aos Colossenses, assim como nós estudamos as cartas que Pedro escreveu. Deus deseja que eu e você, mas Ele escreve de maneira muito singular. Eu acredito que quem tem 30 anos para baixo, eu vou jogar um pouquinho aí, nunca recebeu uma carta em casa. Mas a galera raiz, o pessoal aí já está rindo, já recebeu uma carta na sua casa. Já recebeu uma carta endereçada. Eliezer Santana, desculpa, mas tu é meu amigo, vou ter que te denunciar aí. Lá em Brasília Teimosa, amém? Não? No Pina, desculpa, lá no Pina, recebeu uma carta da senhora Santana. Você escreveu para ele uma carta endereçada. A galera hoje, todo mundo manda uma mensagem, o que é muito mais fácil, uma mensagem de WhatsApp. Mas aqui era uma carta do noivo para a noiva. Mas só que para essa carta chegar à noiva, ela deveria passar pelo anjo da igreja. Pastor, e quem é esse anjo? Meus queridos irmãos, a gente estuda para trazer uma mensagem. Muitos teólogos divergem, mas a linha mais aceita, que era a liderança da igreja. Esse anjo, a palavra significa mensageiro. Não que o pastor seja um anjo, meu irmão, porque eu tenho a mesma dificuldade que você tem. Mas eu creio que o Senhor, quando Ele vem falar algo sobre essa igreja, agora não estou falando da igreja de Éfeso, eu estou falando da igreja do Nazareno a casa. A primeira pessoa que Deus cobra
sou eu. Então por isso que ele escreve, diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: assim declara aquele que tem os 7 estrelas. O que representa as 7 estrelas, querido? Os anjos, amém? Os 7 anjos. Aquele que diz: quem tem na sua mão direita os 7 anjos, e anda no meio dos 7 candelabros. O que representa os candelabros, igreja? A igreja. Entendemos nesse ponto que Deus, Ele tem a minha vida nas mãos dele, as mãos que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E ele também, ele está não apenas de maneira estática na sua igreja, mas ele passeia no meio da sua igreja. Você crê que o Espírito Santo de Deus está neste momento passeando em nosso meio? O Espírito Santo de Deus está em nosso meio. Eu preciso, igreja, que você entenda isso. E ele diz: eu estou no meio dos 7 candelabros. Pastor, essas sete igrejas, ela representa não apenas uma igreja estática, uma igreja física, querido, mas ela representa um estado da igreja nos tempos até que o Senhor Jesus Cristo volte. E até que o Senhor Jesus Cristo volte para nós. E ele diz assim: conheça as tuas obras. Fala para a pessoa que está do seu lado, se tem alguém do seu lado. Jesus fala para você: conheça as tuas obras. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, o teu trabalho árduo com a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que em si mesmo declaram apóstolo, mas não são, e descobriste que eram impostores. Meus irmãos, a igreja de Éfeso tem um sistema de qualidade, dizendo assim: isso aqui não está na palavra de Deus, isso aqui é heresia, isso aqui não vem de Deus. Eles tinham, e isso é muito bom. Talvez você que gosta de estudar, é aquilo que nós falamos de ortodoxia, é aquilo que nós falamos de doutrina. Pasmem aqui nesse ponto. Doutrina, igreja que não tem doutrina, é uma igreja que todo mundo faz o que quer, irmãos. E nós precisamos de doutrina. Mas o que Deus está falando aqui nesse ponto é que Ele conhecia tudo isso. Ele diz: eu conheço as tuas obras. E que bom saber que Deus conhece. Ele continua no versículo 3: tem perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não deixasse desfalecer. Meus irmãos, Deus conhece. Não precisa abrir por causa já do horário, mas eu quero falar para você. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim: tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eu gosto de um texto que está em 1 João capítulo 4, versículo 1, que diz que nós devemos provar do Espírito. Meus irmãos, preste atenção aqui agora, por favor, nesse momento. Eu creio que um dos dons que nós precisamos ter para esses próximos dias é o dom que nós precisamos ter de realmente olhar e dizer assim: Deus, isso aqui vem do Senhor. Nós precisamos discernir, querido. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo o dom de discernimento. Para tudo que nós estamos fazendo, nós precisamos pedir, e Deus fala conosco. Mas aquela igreja, querido, ela estava com o seu padrão, dizendo assim: isso aqui é heresia, aquilo ali não vem de Deus, aquilo também não vem de Deus. Mas segura aí um pouquinho. Essa igreja, querido, era uma igreja conhecida e famosa.
No Atos capítulo 20, versículo 29 ao 31, diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso, vigiem e lembre-se de que a noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Meus irmãos, quem escreve isso é o próprio apóstolo Paulo, que começa a igreja na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele começa, e na sua partida para Jerusalém, onde ele seria entregue, a sua vida seria entregue aos judeus, ele diz: olha só, no meio de vocês sairão falsos profetas. Meus queridos, essa igreja passou por um avivamento muito grande. O próprio João, o discípulo amado do Senhor, ele foi pastor em Éfeso. A gente sabe que Paulo também deixa o seu filho na fé, chamado Timóteo, para ser pastor daquela igreja. Mas mesmo assim, a gente sabe que se nós não vigiarmos, se nós não formos fiéis à palavra de Deus, surgirão pessoas do nosso meio em divergência da palavra de Deus. Amém? Vocês estão aqui nessa noite? Nós precisamos vigiar. Ele diz no versículo 6, diz assim: olha só, eu tenho a favor de vocês, que vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Pastor, o que eram os nicolaítas? Era um surgimento de sincretismo religioso. O que é isso, pastor? Sincretismo é onde diz, irmão, que todos os caminhos vão levar a Deus. Talvez você não esteja entendendo, mas muitos dos lugares que nós vamos, tem lugares que a gente coloca assim, ó, o pastor, aí coloca o padre, coloca o espírita, coloca todo mundo e diz assim: todo mundo, todos esses aqui vão levar a Jesus. Meus irmãos, o único caminho que nos leva a Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, se chama Jesus. Jesus é a centralidade da palavra de Deus. E surgem esses nicolaítas que diz assim: olha só, você não precisa esperar o casamento para ter relação sexual com a sua namorada. Você pode ter relação com a tua namorada no momento que você quiser. Você que é casado, você pode se envolver com outras mulheres do jeito que você quer. Mas, queridos, existia uma resistência, e hoje também existe uma resistência, chamada Igreja do Senhor Jesus. Amém? Quem está vendo aí, queridos, que o Supremo está todo mundo aí agora voltando de novo a campanha a favor do aborto? Amém ou não amém? Quem está acompanhando isso aí? Eu mandei no grupo da igreja ontem, o novo manual da igreja. A mesma resposta, que nós somos contra o aborto. Nós somos contra o aborto, amém ou não amém, igreja? Quem está entendendo isso aqui, ou você vai sair desse culto e dizer assim: não, pastor, eu acho, nós somos contra, querido. Somos contra. Está ali uma vida. Deixa viver, o Senhor vai cuidar, deixa viver. Então nós somos uma igreja que vive e prega a palavra de Deus. Meus irmãos, mas o próprio Cristo, o noivo, escreve a sua noiva dizendo no versículo 4: entretanto eu tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Nesta igreja, vocês vão ver que vão ter igreja que o Senhor Jesus só fala coisa ruim. Vai ter igreja que Jesus, diz assim, mantém um caminho onde você está seguindo aí. Mas nessa daqui, Cristo fala assim: olha só, vocês são bons no sistema de qualidade de heresia de vocês. Vocês são crentes
que sabe muito em ver se é heresia ou não, mas eu tenho contra você porque você não me ama mais. Eu tenho contra você porque você não chora mais na minha presença. Eu tenho contra você porque você está vindo como religioso na casa de Deus. Eu tenho contra você porque você veio para a igreja não para adorar, mas para criticar aquilo que está sendo feito lá. Meus irmãos, e tem coisa terrível, é nós estarmos junto de pessoas que esqueceram do amor, que esqueceram do seu primeiro amor, esqueceram do seu primeiro amor. Querido, serviço sem amor é um casamento por conveniência. Serviço sem amor é um casamento por conveniência. Você já viu uma mulher casada com um homem por conveniência? Ela diz assim: a tua comida está na mesa, vai lá e se serve. Não tem mais relacionamento, não tem mais diálogo, não tem mais amor. Não sei o que é que sustenta esse casamento, mas nós não somos uma noiva que estamos no domingo à noite aqui por conveniência. Nós estamos aqui porque nós amamos Jesus. Nós estamos aqui porque nós não teríamos outro lugar para estar. Nós não temos outro lugar para estar a não ser no centro da vontade de Deus. Cristo, ele repreende os religiosos, os fariseus. Façam o que eles dizem. Meu Deus, façam o que eles dizem. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Meus irmãos, se um dia um dos meus 2 filhos falarem isso de mim, eu digo assim: Deus, me leva agora. Se a igreja que Deus me deu para pastorear, olha só, presta atenção naquele pastor pregando no domingo, mas aquilo que ele vive de segunda a sábado, não vê aquilo que ele está fazendo não, tá? Que terrível, igreja. Que terrível. Cristo diz assim: é uma esposa que pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo, sem devoção, apenas para cumprir mandamentos. Meus irmãos, eu não sei qual o teu nível que você está vivendo com Cristo, mas eu sei que nós temos essa dificuldade. Eu sei que se a gente não vigiar, o que é que acontece comigo e contigo? A gente coloca o carro no automático. Quem tem carro aqui sabe, mas esses mais sofisticados sabem, você coloca na velocidade e o carro está lá, você fica no automático. Você quer que você faz na segunda-feira? O que é que você faz na terça? O que é que você faz na quarta? Ei, meu irmão, Deus não nos chamou para sermos uma igreja fiel, que apenas conhece a palavra de Deus, mas não se alegra com a presença do Deus Todo-Poderoso. Jonathan Edwards, ele diz fogo no coração e luz em nossas mentes. Meus irmãos, quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não se deleita na presença do Senhor? Éfeso, querido, era dos maiores polos. Naquela época existia um teatro que cabia mais de 24.000 pessoas na cidade de Éfeso. Naquela cidade existia um templo da deusa Diana, onde tinham milhares de prostitutas que estavam lá, queridos. Mas a pregação de um homem leva a feiticeiros a queimar os seus livros de feitiçaria. A igreja que viveu um grande avivamento, a igreja que viveu um grande despertamento, hoje ela era uma igreja religiosa. Hoje não, na época. Porque hoje, se você chegar na cidade de Éfeso, você só vai ver ruínas lá. É um ponto histórico. É um ponto histórico. É como se você estivesse indo para qualquer lugar histórico. Cuidado.
mas não tem culto, não tem revelação da presença de Deus. Mas Cristo diz assim, ó: entretanto, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Recorda-te de onde caíste e arrepende. Preste atenção aqui, por favor, queridos. Cristo deseja levar o pecador à conscientização do seu pecado. Cristo deseja levar o pecador à conscientização do seu pecado. Quem é das antigas aqui sabe quando você nem sabia o que era de errado, a tua mãe que estivesse perto dela, ela jogava em você, você nem sabia por que você apanhou. Tu nem sabia por que tu apanhou, ela estava lá virada no giraia. O que foi que eu fiz? E hoje ela fala para mim: não bate não nele não. Eu fiz: olha só. É ou não é? Bichinho. O bichinho do meu neguinho. Mas Cristo não é como eu e você, querido. Ele quer que eu e você tenha conscientização do nosso erro. Ele diz assim, ó: recorda-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Meus irmãos, eu sei que o Espírito Santo está neste lugar e tem falado para você. Foi naquele dia, naquele momento, onde você ouviu uma palavra que te paralisou até hoje. Foi naquele dia, naquele momento que falaram mal do teu esposo. Foi naquele dia, naquele momento que tiraram onda com você. Foi naquele dia e foi naquele momento que jogaram um monte de terra no teu chamado. Foi naquele dia e foi naquele momento que você não me deu ouvidos. Foi naquele dia e naquele momento que você começou a olhar para os homens, tirou os olhos de mim e você caiu. Mas hoje, nesta noite, eu quero que você tenha conscientização do teu pecado. Isso aqui, querido, isso aqui é pecado, porque arrependimento é pecado, não é remorso. O remorso ele nos leva para a morte, mas o arrependimento ele nos traz vida. Por isso que ele diz assim, ó: recorda-te. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Meus irmãos, o que é isso, pastor? Ele está dizendo para mim e para você, para atitudes que nós tínhamos nos primeiros dias. Meus irmãos, e quantas vezes eu ouvi nos primeiros dias de conversão as pessoas dizendo para mim: olha só, isso é só nos primeiros dias. Esse evangelismo que você faz com as crianças na rua, isso é só obra dos primeiros dias. E se passaram anos, se passaram os meses, meus irmãos, e eu estou aqui com meu coração queimando por Jesus. Isso não quer dizer, querido, que nós não ficamos tristes. A nossa discipuladora, ela falava assim pra gente, parece igual o João escrito, né, falando nas suas cartas: filhinho, não deixa que nada te entristeça, tá? E aquilo era uma voz tão poderosa, igreja. Aquilo trazia tanta cura para nossa alma. Aquilo trazia tanta cura para a gente. A gente trazia tanta cura, sabe por quê, querido? Porque nós ficamos muitas das vezes, vimos para a casa do Senhor emburrado, chateado. Ei, viemos para a casa do Senhor, passamos direto aqui, ó. Você não dá paz ao Senhor Jesus para ninguém. O voluntariado está assim, ó. O meu lenço hoje está sendo utilizado demais, né? Seja bem-vindo. Eu sei. Vai ser mais uma igreja. Que saco. Você vem para aqui, para a casa do Senhor, porque a tua esposa, os teus filhos, ou o teu marido. Mas o Senhor está querendo nos levar a essa conscientização do nosso pecado. Quando Deus, Ele não apenas quer nos disciplinar, queridos. Deus, Ele disciplina os seus filhos, amém ou não amém, gente? Se nós somos disciplinados é porque nós somos filhos, nós não somos bastardos. Meus irmãos, preste atenção, aquilo que Deus fala através do profeta Samuel.
Ele diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício, e submissão é melhor que a gordura de carneiros. Pastor, o que tem a ver esse texto com aquilo que você está lendo como texto principal? Porque, meus queridos, muitas das vezes nós viemos para cá com essa consciência de pecador, que nós estamos errados. Nós viemos para cá muitas das vezes com a consciência da lei mosaica. Fazemos uma liturgia do culto, fazemos um rito, mas não tem arrependimento. Tem um ritual, tem um rito, mas não tem mudança de mentalidade, mas não tem conscientização daquilo que nós caímos. E Deus está falando comigo e contigo nessa noite. Talvez você tenha um mês, talvez você se batizou no início do mês, do início desse mês, e teu coração já começou a esfriar. Mas Deus está falando nessa noite: lembra-te de onde caíste. Meus irmãos, o amor é a nossa marca registrada. O amor é a nossa marca registrada. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O amor é a marca registrada de um cristão. O amor é a marca registrada de uma igreja. Por isso que nesta noite, neste tema dessa primeira ministração, meus queridos, eu peço ao Senhor que Deus nos batize com o primeiro amor, que Deus nos encha da sua presença, que nós possamos a voltar a acreditar que o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo Deus, meus queridos. O noivo escreve à noiva, diz assim: escreve à igreja de Éfeso. Escreve à igreja de Éfeso. E ele continua, meus queridos, dizendo: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Mais uma vez, queridos, eu vejo que essa palavra ela não está num singular. Essa palavra ela não está num singular. Ela diz assim: escreva às igrejas. Meus queridos, eu entendo que Deus, Ele quer que nós nesse século 21, na data de hoje, 23 de junho de 2024, nós tenhamos a consciência que Deus não nos quer apenas para cumprir um rito, apenas para vir à sua casa e dizer assim: nós estamos aqui, Senhor. Ali não tem um ponto onde você bate no seu trabalho, onde você diz assim: ó, já vim, tá? Tá tudo certo agora, tá? Me deixa em paz. Isso é propício, querido, na nossa caminhada. E talvez você esteja dizendo: pastor, já tenho 20 anos de crente. Massa, velho. Como é que está o teu primeiro amor? Semana passada Deus nos leva a uma igreja a pregar lá em Campina Grande, um bairrozinho chamado Bodocongó. Pastor André futuramente vai estar de novo aqui com a gente. Meus irmãos, e quem trabalha, pasme, né? Quem trabalha comigo aqui, você vai entender, sabe do quanto nós queremos dar o melhor aqui nesse lugar. O melhor som, trazer a melhor ministração, o melhor ambiente para mim, para você. E isso não é errado. Deus mesmo está fazendo esse projeto de climatização, igreja. Deus mesmo está preparando um ambiente agradável para a sua igreja.
Vocês vão ver só, eu estou doido para anunciar quando chegar o momento da gente comprar os ar-condicionados. Vocês se preparem. Daquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Uma igreja que vai fazer 4 anos. A obra aqui nesse lugar, Deus tem uma pressa tão grande. Se assim eu posso dizer, porque Ele é o dono do tempo. Eu não posso dizer que Deus está apressado, mas eu posso dizer que Deus, Ele tem um certo apreço em cumprir o projeto. E eu fico falando, Deus, que é isso? Mas voltando àquilo que eu estava falando, que a gente foi ministrar em Bodocongó. Meus irmãos, a igreja é tão simples. E ouvindo a história daqueles pastores, vocês acreditam que a igreja, eles passaram muitos anos sem ter banheiro na igreja? As pessoas iam no mato, querido. E eu olhei assim e falei assim, cara, como é que era isso aí, Cláudio? E uma alegria, meus irmãos, uma alegria com as coisas simples que Deus faz. Uma alegria tão grande de estar na presença do Senhor. Uma alegria tão grande de estar na casa do Senhor cultuando. Uma alegria tão extraordinária de estar servindo na casa do Senhor. E talvez Deus esteja falando contigo nessa noite. Talvez você que esteja aqui, ou você que esteja nos ouvindo, com a raiz de amargura tão grande, dizendo assim: eu não vou mais me envolver com nenhuma igreja. Eu não quero mais me envolver com nada. Eu sei, irmãos, que parece que tem certos irmãos nossos que parece que é nem irmão, parece que é primo, né? Mas quando eu chego lá, meus irmãos, Jesus, ele começa a falar comigo, dizendo assim: lembra das coisas simples. Lembra daquilo, sabe, que do prazer, lembra do prazer que você não perguntava quem ia pregar. Lembra do prazer que você tinha de dizer assim: cá, eu vou para a casa do Senhor. Jesus está querendo, quando Ele diz assim: volta às práticas que você tinha antes. Ele se volta a se alegrar na minha presença. Volta a se alegrar e dizer: Jesus é suficiente. Volta a dizer: Jesus é suficiente. Volta a dizer para você nessa noite: Jesus é suficiente. Eu amo aquela canção que diz assim: uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Ele diz assim: olha, quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. E Jesus tem falado comigo e contigo nessa noite. Jesus tem falado comigo e com você. Meus irmãos, a igreja é muito mais do que um ciclo de amizade. Eu sei, a gente desperta aqui relacionamentos e é maravilhoso. Ontem eu fiquei vendo, foi lindo aquilo que Deus fez ontem aqui no nosso Casados para Sempre, na nossa forma, no nosso dia de namorados. E ver o vínculo de relacionamentos que o curso despertou. Mas se Jesus ele não for o centro de tudo que nós fizermos, se Jesus não for o centro desse culto, se Jesus não for o centro dessa igreja, se Jesus não for o centro das nossas vidas, nós iremos acabar como a igreja de Éfeso, em ruínas. Nós iremos acabar secos. Nós iremos acabar como muitos gabinetes que eu tenho aqui neste lugar. Pastor, eu não quero me envolver com nada nessa igreja. Eu só estou vindo para cá porque eu estou desigrejado. E eu entendo, glória a Deus, que eu não posso ficar sem igreja. Mas, irmãos, eu tenho um compromisso com o Senhor. Enquanto Deus quiser, 10 que eu esteja aqui nessa igreja, 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 10 que eu esteja aqui nessa
vai ser o centro desse lugar. Jesus vai ser o centro. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos batalhar. Eu vou chorar com você, eu vou me alegrar com você. Nós vamos estar junto em tempo, a fora de tempo. Nós vamos estar juntos. E eu não vou ficar aqui tecendo aquilo que Jesus tem feito aqui neste lugar. Mas, meus irmãos, Deus quer que você ouça isso, aquilo que Ele tem bradado no seu coração. Mas pastor, o Senhor não tem noção aquilo que está acontecendo na minha vida, aquilo que está acontecendo na minha casa. O Senhor não tem noção aquilo que Jesus, você não tem noção, parece que Jesus me abandonou. Jesus parece que me abandonou, Jesus parece que me abandonou, pastor. Meus irmãos, Jesus, Ele continua sendo o mesmo. Você pode abrir a sua Bíblia, já chama o Ministério do Louvor. Em Mateus capítulo 12, versículo 20. Se Jesus, Ele escreveu isso, Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está querendo que o seu povo ouça. Ele está querendo que o seu povo desperte. Ele está querendo que o seu povo ouça. Ele diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 20: não se esmagará a cana rachada, nem se apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. Talvez você esteja fumegando só um pouquinho. Talvez você esteja rachado aí como essa cana. Mas Ele está dizendo assim, ó: ao vencedor, ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida. O homem, eu falo do Adão, Gênesis capítulo 2, ele foi tirado do Éden, porque ele não poderia comer o fruto da árvore cair, da vida caído. O que é isso, pastor? No pecado. Mas quando Cristo escreve à igreja de Éfeso, Ele diz assim: olha só, ao vencedor, aquele que continuar queimando por mim, aquele que continuar se alegrando na minha presença, aquele que continua praticando as obras do primeiro amor. Que obras são essas, pastor? Meus irmãos, a obra de apenas não conhecer esse Deus. Eu lhe darei o direito de comer da árvore da vida. Meus irmãos, e Ele diz assim, esse jardim significa, esse paraíso significa jardim particular. Desfrutar de uma intimidade com Deus, aquilo que você tinha antes, aquilo que você tinha no início, aquilo que você tinha no início da sua conversão, aquilo que você sentia, aquilo que você se alegrava. Meus irmãos, Deus não nos chama para ser uma igreja morna. Deus não nos chama para ser uma igreja que fica só gritando. Não, Deus nos chama para conhecer a sua palavra. Deus nos chama para conhecer a sua palavra. E Ele diz assim, olha só: ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que está no paraíso de Deus. Ele está dizendo, meus irmãos, a esperança, mesmo que você esteja como esse pavio que fumega, mesmo que você esteja fumegando um pouquinho, mesmo que você esteja,
Cada um de nós tem uma característica. Certo dia, as amigas, a gente conversando, roda de pastores, de amigos, sem querer comparar ninguém. E um amigo chega para mim e fala assim: cara, eu amo a sua mensagem, mas o que mais me desperta em você é ser apaixonado por Jesus. E eu sei quando eu estou triste e eu preciso subir nesse altar, porque nem todas as vezes eu subo nesse altar e as coisas estão do jeito que eu queria que estivesse. Mas eu falo assim: Senhor, tira essa tristeza do meu peito. John Wesley escreve para os seus alunos e diz assim: ou você coloca fogo no seu sermão, ou você joga ele no fogo. Ou você põe fogo nesse sermão, ou você coloca amor nesse sermão, ou você coloca palavras apaixonadas por Jesus nesse sermão, ou larga a mão, meu filho, ou vai vender banana na feira, ou vai vender pipoca na saída da escola, ou vai ser empresário, ou você faz qualquer coisa. E é isso que eu tenho dito para Deus. Deus, a partir do momento que eu não estiver subindo mais nesse altar apaixonado por Ti, que o Senhor não for o meu primeiro amor, me lança fora. E eu creio que eu estou diante de uma igreja que está aqui nessa noite, que é apaixonada por Jesus, que está esperando a volta do seu noivo, que está esperando a volta do Senhor Jesus no primeiro amor, que está esperando a volta de Jesus no primeiro amor. Você não veio aqui para me criticar, você não veio aqui para dizer que os pontos da ministração não estão tão bons, mas você veio aqui para dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, Tu és o meu primeiro amor, Jesus, Tu és tudo que eu tenho, e tudo que eu tenho é para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, se eu estou aqui nessa noite, Senhor, se eu estou aqui é porque eu te amo. Feche seus olhos, por gentileza.